Boa noite, meus amores, tudo bom? Tava com saudade de vocês, hein? E a nossa live hoje, ela promete, né? Um assunto, assim, muito solicitado pelas pessoas, né? Principalmente quem tem filhos. Tava me pedindo, ano passado foi, assim, um pedido muito forte para falar de adolescente, de criança, né? E hoje nós vamos estar falando do estresse na infância e sobre a depressão na adolescência, tá? Realmente é um assunto muito requisitado e um assunto que está na moda, né? O assunto está na moda, porém a gente não ouve falar muito assim dos detalhes, das explicações, das estatísticas, né? Então hoje a gente vai ver um pouquinho disso, de estatística, como que a gente pode identificar um jovem dentro de casa, uma criança com estresse, um adolescente com depressão ou com o princípio da depressão. Então assim, eu creio que hoje a nossa live, que vai estar falando sobre o estresse na infância e a depressão na adolescência, vai contribuir muito, gente, para no nosso dia a dia a gente, assim, ser mais um a estar ajudando a amenizar essa problemática que vive não só o nosso país, o Brasil, mas também todo mundo, né? Todo mundo sofre. Eu vou dar uma estatística mundial para vocês, né? E a gente não vai ver só uma estatística brasileira. Então, assim, a gente vai estar ciente do que acontece no mundo todo em relação, tá, ao estresse na infância, que muita gente ignora. Muita gente não tem nem noção que uma criança sofre de estresse. Como muitas pessoas, às vezes, muitas famílias ignoram o adolescente quando ele começa a ter um comportamento modificado. Ok? Então, nós hoje vamos aprender a não estar ignorando muitas vezes esses primeiros sinais da depressão, esses primeiros sinais da tentativa de suicídio, né, que normalmente a depressão ela leva na fase da adolescência, ok? Então, meu boa noite mais uma vez para vocês. A Verônica Monteiro já está me assistindo. Beijão, Verônica, tá dando ali boa noite. A paz do Senhor Jesus. Minha querida bispa, ai, que bom que você... Aleluia, que você me ama, tá? Também te amo, Verônica. Beijão pra você. Já tem outras pessoas aí me assistindo, tô vendo daqui. Coloca o nomezinho de vocês aí pra me ver, pra me dar uma boa noite pra vocês, ok? Que assim, às vezes eu não identifico só de estar olhando a imagem de vocês. Aí bota o nome pra mim ver aí, tá bom? Que eu vou estar falando com vocês aí na telinha do aparelho celular. Então, gente... Nosso tema maravilhoso. Assim, essa semana eu tava assim, gente, tem tanto tema solicitado pelas pessoas que me conhecem, mas aí eu parei para pensar um pouquinho na questão do que a gente está vendo acontecer mundialmente, não é verdade? Então, assim, o fator hoje que mais tem me preocupado e que tem preocupado a sociedade é a questão realmente do jovem. Como lidar com o adolescente do século XXI? Como identificar a problemática que existe na mente do adolescente em pleno século XXI e agora com essa pandemia aí também que nunca acaba, né? Aí os problemas vão se agravando e também a questão da rede social. Então, assim, a problemática hoje, nesse ano de 2021 e 2020, o que me preocupou muito foram as redes sociais, né? A utilização, o uso indevido da rede social. Eu fiz uma live falando sobre isso, eu vou depois estar fazendo outra live para estar reforçando os nossos cuidados com o vigiar, né? Do que o jovem, o que a criança está assistindo na rede social, tá? Mas essa questão do suicídio, do estresse, da depressão, ela está muito presente na nossa sociedade. Muito, muito forte. A presença é muito forte da depressão e do estresse, ok? Então eu vou começar a falar com vocês aqui. Na infância, eu vou falar do estresse na infância, tá? Um pouquinho. Desde o nascimento até os 3 anos de idade, né? A cada 100 crianças, 16 sofrem de estresse nessa fase. Gente, de repente vocês nem imaginam que uma criança do 0 aos 3 anos de idade pode sofrer de estresse. Mas acontece, essa é a primeira fase da infância. Então, nessa primeira fase da infância, é muito importante a gente identificar, saber como a gente vai fazer essa troca de conhecimento com esse bebê, com essa criança, né? E saber como lidar com essa criança para que ela cresça uma criança saudável,
com uma formação da memória saudável, com uma formação do seu corpo saudável, porque muitas vezes nós, familiares, né, e pessoas que convivem à volta dessa criança ou desse bebê, acabam provocando estresse nessa criança sem até perceber, né? Tem algo que eu falo muito aqui em casa, né, que eu tenho uma neta de 3 anos, né, e minha filha também na fase, quando ela era pequena, assim, algumas pessoas da família tinham mania de brincar de dar susto, mania de brincar assim, de se esconder e de repente assustar. Não façam isso. Sabe por quê? Porque isso assusta a criança e realmente gera um estresse na criança. A gente acha legal dar aquele sustinho, a criança se arrepiar, se assustar, a criança até ri. A criança ri, mas ela não ri porque achou legal. Ela ri de nervoso. E você pensa que a criança está achando legal tomar aquele susto. Ela não está rindo porque achou legal. Ela vai dizer que está legal, ela vai dizer que gostou da brincadeira, ela vai dizer, vai até de repente pedir para repetir a brincadeira, porque ela vai ter vergonha de uma reação contrária, né? Vai ter, de repente, vergonha de você rir dela, ficar caçoando, ficar zombando dela. Então ela vai dizer que aquilo ali foi momentâneo, mas não é. Vai entrar no seu corpinho, vai entrar na sua mente, no seu organismo, e aquilo vai causar uma reação na memória, uma reação no sensorial da criança, e realmente ela vai causar um estresse e, de repente, até uma angústia, né? Pode vir acarretar desse estresse de uma angústia e uma mudança de comportamento. A cada sinal daquele barulho, que parece com o susto que você deu nela, ela vai achar que realmente está acontecendo alguma coisa, tá? Então, assim, a criança nessa fase, dos 0 aos 3 anos de idade, ela tem aproximadamente 700 conexões neurais que estão sendo formadas na mente dela. Presta bem atenção. Aproximadamente 700 conexões neurais por segundo sendo formada na mente dessa criança. Então, olha que responsabilidade. Quando essa criança tem estresse, quando essa criança se assusta ou acontece algum fator de maltrato também, que o maltrato gera estresse, e aí a gente vai ver que a cada 1000 crianças, 16 crianças no nosso país sofrem nessa idade de maus tratos. É incrível, mas acontece, tá? Muitos bebês são maltratados. Muitas crianças, 3 anos para mim é um bebê ainda, gente. 3 anos é uma criança, mas é um bebezinho ainda, né? Ainda carece de colo, carece de atenção, ainda não entende ainda o que é bom, o que é ruim, né? O que é certo, o que é errado. Então, assim, eu acho um pecado pegar uma criança dessa e maltratar. Eu acho errado até maltratar o adolescente, que dirá uma criança nessa fase de idade, né? Mas os dados não mentem, né? Os dados vai nos mostrar que a cada 1000 crianças, 16 crianças nessa faixa etária, dos 0 aos 3 anos de idade, sofrem de maus tratos, ok? E que já é gerado um estresse na vida dessa criança. Então, olha que agressão para a vida dessa criança tão jovem. Então, assim, a gente precisa realmente estar observando, porque às vezes existe um ditado popular que muitas mães utilizam, né, com seus filhos, falam assim, pé de galinha não mata pinto, né? Mas, gente, é uma criança, é um bebê. E tem mães, e tem pais, e tem familiares que cuidam de uma criança, sacode a criança, joga a criança no sofá de qualquer maneira, né? Pega a criança e dá tapa na criança, né? Usa de varada, de chinelo, de cinto. Essa criança não tem idade de apanhar, gente. Não tem. Existem várias formas de se educar uma criança sem precisar bater na criança. Sem precisar espancar uma criança. Porque uma criança nessa idade, ela não entende nem um tapa. Até um tapa é agressivo para uma criança dessa idade. Porque ela ainda é um bebê. É que hoje as crianças são grandes, né? Uma criança de 3 anos, ela fala tudo, interage bem com os seus familiares, na escola, com as coleguinhas, mas é uma criança, né? Então a gente não pode ignorar esse fator. Ok? A Eliane, minha amiga, tá me assistindo. Beijo, Eliane. Boa noite, minha linda. Ela tá dizendo ali, boa noite, minha linda. A paz do Senhor Jesus, a paz, meu amor. Amo vocês. Um beijo pra vocês aí, pra sua família também, tá, Eliane? Então, gente, o que acontece?
nós precisamos estar observando mais o comportamento dos adultos dentro de uma casa com as crianças dessa família. Porque mesmo sendo do mesmo sangue, sendo parente, a gente não pode ignorar que pegar uma criança até 3 anos de idade, 4, aqui a estatística está mostrando de 0 a 3 anos, mas eu vou mais além. Eu vou até uma criança de 10, de 11 anos, porque a criança é considerada criança, né? Até os 11 anos e 11 meses. A partir dos 12 anos, se está na fase de adolescente. Mas enquanto ela é criança, não precisa espancar uma criança, não se educa espancando. Obrigada, Eliane, pelo coração. Que lindo esse coração abraçando. Obrigada, meu amor. Então, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? O que vai acontecer com essa criança? Os traumas que ela vai estar carregando vai intervir, vai atrapalhar, né, no seu comportamento, vai atrapalhar também na sua aprendizagem e na saúde dela. Porque é uma criança que já do 0 ano de idade, que ela é maltratada, independente de ser até os seus 11 anos e 11 meses, ou até a fase de adolescência, não importa. Ela pode até ser gerado nessa criança problemas cardíacos. Dentre outros fatores, eu estou falando do mais sério, que é o problema cardíaco. Porque imagina que uma criança, todos os dias, ela sofre um abuso da sua mãe, do seu pai, do seu tio, dos seus primos, de alguém que bata nela dentro de casa. Ou de alguém que maltrate ela de alguma forma, né? Sacudindo, tacando no sofá, dando tapas nela, correadas, cintadas, né? Varadas. O que acontece? A mente dessa criança, todos os dias, vai estar esperando aquela atitude. Então, essa criança ela não vai conseguir relaxar. Ela nunca vai estar relaxada porque ela sempre vai estar pensando que aquilo vai acontecer com ela todos os dias. Até porque, é fato, na maioria dos casos, acontece de fato todos os dias com essa criança. Uma criança que ela é maltratada pela sua família, ela tem uma tendência a ser maltratada todos os dias. Até porque quem cuida dessa criança vai estar acostumada todos os dias cuidar daquela criança daquela forma. Dando varada, dando cintada, sacudindo ela, tacando ela no sofá, ou tacando na cama, ou até mesmo na parede, ou no chão, né? Isso não é surreal. Isso acontece de fato, gente. Então, assim, não vamos ignorar, não vamos achar que isso é normal, não vamos usar ditados populares para educar uma criança, mas, assim, vamos usar inteligência emocional para educar. Se você não sabe, pede ajuda. Se está difícil, de repente essa mãe, esse pai, essa pessoa que cuida dessa criança dentro de casa, de repente também pode estar passando por algum trauma, pode estar sofrendo de depressão, de ansiedade, de alguma coisa também assim que não ajuda muito essa pessoa a ter paciência para cuidar dessa criança. Então, assim, pede ajuda. O que não pode é a criança pagar pelos nossos problemas, porque a criança não pediu para vir ao mundo, ela não pediu para nascer. Então é injusto a gente colocar a criança no mundo para ela ter que sofrer a nossa consequência. A consequência da nossa impaciência, a consequência do nosso não saber educar, do nosso não saber dirigir a vida dessa família, dessa criança, tá? Então, assim, não é justo, ok? Então, assim, vamos pensar na questão de que, se está acontecendo isso na sua família, ou à sua volta, você conhece alguém que está se comportando dessa forma com alguma criança, aconselha, sabe? Conversa, tenha um diálogo, fale para a pessoa procurar ajuda de normalmente, o médico específico, a pessoa correta para estar te ajudando é o psiquiatra, né? Depois entra a gente, né, que é o psicanalista, com o psicólogo, que somos os terapeutas, que vamos estar ajudando nessa questão da avaliação comportamental, tá ajudando a como lidar, né, orientando com relação aos comportamentos, né, com a terapia holística, tá? Mas a princípio identificou algo de errado no comportamento, procura um psiquiatra, procura ajuda médica, procura ajuda de alguém, de um amigo, de um conhecido, entendeu? Não é vergonha pedir ajuda, gente. Às vezes a gente não tá bem. Às vezes a gente não tá bem nem com a gente, que dirá para cuidar do outro.
Às vezes a gente não tem paciência realmente para dialogar, para conversar, para dar resposta, para receber. E é normal, nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso. A gente não vai estar sorrindo todo dia, a gente não vai ter saúde todo dia, a gente não vai estar bem-humorado todos os dias. Mas nesse dia que a gente não estiver bem, não vamos descontar no outro, né? É melhor às vezes a gente se calar, e buscar ajuda numa pessoa para conversar, para dialogar também, do que a gente maltratar um ao outro, e principalmente uma criança, ok? Então, assim, a doença mais propensa, mais grave que essa criança pode estar adquirindo são os problemas cardíacos. Essas são as doenças internas, é uma das doenças internas, mas essa criança pode desenvolver várias doenças, muitas outras doenças. E ela vai desenvolver também, lá no futuro, a depressão. Ela desenvolvendo a depressão, ela pode chegar a pensar em suicídio, pode chegar a tirar a própria vida, né? A não sentir mais prazer de viver, porque uma criança que sofre abuso, né? Ela não vai ter prazer de viver. E muitas vezes a gente vê uma criança, ela ir para a fase da delinquência, passar por essa fase de se considerar um delinquente. Muitas vezes a gente não olha o histórico dessa criança, a gente não olha o histórico desse adolescente. Lá atrás, o que ele sofreu? O que ele viveu? O que ela passou? O que ela sofreu? Então, assim, é muito fácil julgar uma pessoa adulta hoje, um adolescente hoje que está num caminho errado, sem identificar lá atrás o que essa criança, o que esse jovem já viveu lá no passado dele. De repente ele foi abandonado pelo pai, pela mãe, pela família, ou de repente ele foi abandonado. A minha cunhada Joseli Leal tá ali dizendo a verdade. Ô, Joseli, beijo, meu amor, beijão aí na nossa família, tá? Então, o que acontece? Às vezes foi abandonado pela família, pela mãe, pelo pai. Às vezes as pessoas não ligam, não querem saber como é que está indo bem, se não está. Às vezes uma palavra, um eu te amo, um abraço, sabe? Às vezes um telefonema, um recadinho escrito, né? E aí, como é que tá? Eu te amo. Escreve lá. Hoje em dia a gente tem, né, WhatsApp. Hoje em dia a gente tem Facebook. Tem tantos meios de se comunicar hoje que não dá para se sentir abandonado. Não dá para a família abandonar uma outra hoje com tanto veículo, né, social que tem para a gente se comunicar, ok? A Eliane escreveu algo ali, eu vou estar lendo ali. É verdade, eu sei o que é isso. Eu tenho um bebê de 31 anos, um bebê de 31 anos, que lindo. E eu preciso ter muita paciência com ele, preciso todos os dias da graça do Senhor para ter paciência. Gente, a gente tem que ter paciência. E quem não tem, pede. A Bíblia fala assim, aquele que quer algo, receber algo de Deus, peça que ele dá. Amém? Se não tem como pedir para um amigo ajudar, tal, peça para Deus, ele é o nosso melhor amigo. Peça para Jesus que ele vai te ajudar, ok? Então, retomando aqui o que eu estava falando com vocês. O que faz um jovem, muitas vezes, uma criança que passou por esses traumas todos, né, de abusos, de maltrato lá atrás, de abandono. Às vezes, essa criança tem até uma casa, ela tem até um lar, mas ela é abandonada, muitas vezes, tendo uma família. Vou te dizer como. Às vezes, seu filho chega em casa, aí quer que você olhe o caderno dele da escola e você não olha. Aí ele vai, mãe, pai, olha o que eu fiz hoje. Ah, depois eu olho. Aí aquela criança, aquele jovem tá, pai, mãe, olha o que eu fiz. Ah, calma, eu tô ocupada. Ou eu tô ocupado. Gente, isso é uma forma de abandonar. Quando eu não dou atenção às mínimas coisas que os meus filhos, ou que aquela criança, aquele jovem, naquela família, quer me mostrar, quer colocar para mim, quer chamar a minha atenção com aquilo, e eu não dou atenção, eu estou abandonando. Abandonar é deixar de fazer algo. Abandonar é deixar de falar algo. Abandonar é deixar de dar algo. Eu estou deixando de ver, estou deixando de dar, estou deixando de cuidar. Então, eu estou abandonando. Tá? Então, assim, não é só abandonar para morar na rua. Não é só morador de rua que está abandonado, não. Não é só a criança de rua que está lá morando na rua que está abandonada, não. Muitas vezes, uma criança que ela convive com a sua família dentro da sua própria casa, que ela vê quando sai para trabalhar e vê quando chega, ela está abandonada porque ninguém se volta para esse jovem. Ninguém se volta para essa criança porque não tem tempo. E aí ela está abandonada, tendo uma família ao lado dela. Tendo uma família ao seu redor, essa criança está abandonada. Então, assim, não pensa que essa criança, porque tem pai, tem mãe, tem tudo, aí tem família que ainda fala assim,
Ah, mas por que você está triste? Por que você está com depressão? Por que está com ansiedade? Você tem tudo. Gente, computador não cura ansiedade. Não cura depressão. Sabe, um sofá bonito não cura depressão. Uma geladeira nova não cura depressão, sabe? Depressão, ansiedade, estresse se cura com amor. É com um abraço, é com carinho, é com atenção, é com compreensão. Tá? Bens materiais não curam enfermidades. Bens materiais acrescentam riqueza, acrescentam luxo, conforto, tudo bem. A gente precisa, mas não dá para viver achando que eu posso pegar o meu carinho e substituir por um celular, por um iPhone para dar para minha filha. Entendeu? Eu não posso achar que o meu carinho, que o meu amor, que o meu abraço pode ser substituído por uma televisão, a mais cara da loja, a maior que existe, a maior que foi lançada. Então, assim, existe uma inversão de valores na sociedade onde o bem material ele está sendo muito valorizado, enquanto a vida sentimental ela está sendo deixada de lado, né? Então é por isso que hoje a gente tem muitos jovens e crianças com estresse, com depressão, com ansiedade, né? Se suicidando, se trancando no seu próprio mundo, né? Eu conheço muitas famílias que falam assim, meu filho quase não fala, minha filha quase não fala, fica trancado o tempo todo no quarto. O que é esse jovem, o que essa criança está fazendo o quê trancada no quarto? Será que você vai lá olhar o que ela vê no computador? O que ela está olhando no celular? Gente, a gente precisa acompanhar. É um caso muito sério. Aí, às vezes, a família quer sossego e fala assim, meu filho é uma bênção, não me incomoda. Eu fico o dia inteiro no quarto. Mas você não sabe o que ele está fazendo. Pode estar se prostituindo dentro do quarto e você não sabe, né? Pode estar vendo coisas ilícitas, né, através da rede social e você acha que está tudo bem. Quando você descobrir, já tem, né, uma catástrofe acontecendo dentro da sua casa, na mente desse jovem, dessa criança. Pode ser tarde demais quando você descobrir, entendeu? Então, assim, não pensa que tá tudo bem. Não acha que porque um jovem não fala nada, porque ele é silencioso, porque ela é silenciada, porque é quieta demais, que tá tudo bem, não. Tá tudo bem quando esse jovem, quando essa criança consegue te contar tudo. Tá tudo bem quando você senta para conversar e você consegue extrair desse jovem, dessa criança, por que tá triste, por que se revoltou, por que falou mais alto. Quando essa criança, esse jovem consegue falar com você, interagir, né, com você que é pai, com você que é mãe, com você que cuida, aí tá tudo bem. Agora, quando esse jovem não consegue interagir, quando há uma dificuldade de interação, preste mais atenção, chama para conversar, pede ajuda, sabe? Busca mais o diálogo, busca mais a valorização do dia a dia e de cada coisa que esse jovem ou essa criança fizer, que for te mostrar. Separa um tempo para essa criança, para esse jovem. Né? As famílias hoje não têm mais hábito de tomar café junto, de almoçar juntos, de saírem juntos. Não, cada um vai para um lugar diferente, cada um toma café numa parte da casa, cada um almoça numa parte da casa. Gente, faz total diferença quando você reúne a família e arruma aquela ceia do café da manhã e todos, né, tomam café da manhã juntos. Ali é um momento de dialogar, ali é um momento de olhar no olho, ali é um momento de sorrir. É um momento tão grandioso a família estar reunida, né? Na hora do almoço também, quando pode. Eu sei que as famílias trabalham, né? Mas tem o final de semana que dá para se reunir, para almoçar todo mundo junto. Reúne todo mundo, come todo mundo junto, conversa um pouquinho ali, interage, sorri um pouquinho, brinca um pouquinho, né? Faz umas gracinhas para fazer o outro rir. Aqui em casa a família, quando se reúne, é um monte de palhaçadinho o tempo todo. É um fazendo o outro rir o tempo inteiro. Então, assim, mas isso faz parte. Não vamos ignorar essa questão do se doar, né? De se dar um para o outro, do interagir, né? A família interagir com os amigos, com o vizinho, com as pessoas que estão ali próximas de você, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a depressão na adolescência. O que acontece? A fase da depressão na adolescência, ela acontece entre a fase da adolescência e a fase adulta, tá? Então, assim, a cada dia que passa, a cada ano que passa, o número de jovens que tem depressão tem aumentado muito, gente. Tá muito sério, tá muito grave isso no mundo inteiro. Não é só no nosso país.
Não é só no Brasil que isso é muito intenso, tá? Mas é no mundo todo. Então, assim, a Elaine tá falando mais ali um pouquinho assim, ó. Ele é... tá falando que o filho dela é cadeirante e é muito nervoso. Mas Jesus tem me dado graça, amo meu filho. Ai, que lindo, meu amor. Deus dá graça mesmo, né? É porque é muito difícil lidar com a pessoa com dificuldade, né, de movimentação, principalmente, né? Porque o cadeirante tem a dificuldade de movimentação, então você tem que se doar mais, tem que ter mais tempo, tem que ter muita paciência e, principalmente, tem que ter muito amor. Né? O amor, ele rege tudo. O amor, ele guia tudo. Quando você ama, você rompe barreiras, você não vê dificuldade, você ultrapassa os seus limites, as suas forças se renovam, você está sempre se fortalecendo, porque o amor, ele é uma forma de se fortalecer, ok? Parabéns para você, minha amiga Eliane, tá? Que Deus te abençoe sempre, te dando força, paciência, tá? E contem com as nossas orações aqui, amém? Então, dados do IBGE, gente, dados do IBGE, de que o número de suicídios entre os jovens entre 15 e 29 anos são fortíssimos, tá? Então, essa faixa etária de idade, segundo o IBGE, é a fase mais perigosa, é a fase a qual tem acontecido mais suicídios no nosso país, ok? Então, para você ver que o caso da depressão é grave. Porque quando chega ao suicídio, já é uma fase muito avançada. Para chegar ao suicídio, aquele jovem já usou de várias formas para pedir socorro para sua família, para as pessoas que o envolvem, para a sociedade que está ali à volta dele ou dela, tá? Então, assim, observe o comportamento do jovem. Se o jovem se fechou muito para a vida dele, se é aquele jovem ou aquela jovem que não gosta de dialogar, que tem vergonha de tudo, que quer estar sempre trancado, não quer sair ou sai demais, né? Quer estar no meio da galera que você às vezes não gosta muito que esteja. Então, assim, ou tá muito preso no celular, no computador o tempo todo, na rede social. Gente, atenção, carinho, sabe? Abraço, palavras de incentivo, palavras de carinho. Isso tudo faz com que esse jovem se sinta amado. Isso tudo vai fazer com que esse jovem se sinta acolhido. E eu não digo isso só para você que é pai e você que é mãe, não. Eu digo isso para você que é professor, para você que é educador. Porque muitas vezes a gente pensa que o problema é só da família. Não, é um problema social. Porque muitas vezes esse jovem é um jovem amado na família, mas ele é um jovem desprezado na escola, ele muitas vezes é um jovem desprezado no seu convívio social, né, entre os coleguinhas da vizinhança. Então, assim, esse fator suicídio, esse fator abraçar, esse fator acolhimento, ele não é só uma responsabilidade de pai e mãe, ou não é só uma responsabilidade governamental, ou não é só uma responsabilidade social. É um conjunto, né? Todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós fazemos parte de um veículo social ao qual é importante a minha palavra e a minha atitude com relação a esse jovem, a essa jovem, a esse adolescente, a essa criança. Então, assim, eu não posso ignorar e achar que eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu também tenho, porque de repente esse jovem pode parar lá na rede social, conversando com a bispa Marcilene, ou com a psicanalista Marcilene, né? Ou com a pedagoga Marcilene. Então, assim, poxa, você tem uma responsabilidade social muito forte, muito grande. Nós temos uma responsabilidade social muito grande. Quando eu ando na rua, quando eu vou em algum lugar, ou quando eu pego uma condução, né? Que eu não ando o tempo todo de carro. Eu gosto de pegar, quando eu vou para lugares muito longe, assim, eu gosto de ir de ônibus, para não dirigir, para relaxar. Então, assim, quando eu pego uma condução, quando eu ando na rua, quando eu vou ao mercado, quando eu vou a um sacolão. Gente, eu adoro quando alguém dá um sorriso para mim. Às vezes a pessoa nem me conhece, mas passa na rua assim por mim, assim, dá aquele sorriso assim, eu vou e sorrio também. Então, gente, são pequenas atitudes que te valorizam, sabe? São pequenas atitudes que te valorizam. Você ser elogiado no seu trabalho, ser elogiado na escola pelo seu professor, ser elogiado pelo seu colega. Isso tudo
colabora para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? Tá? É um conjunto de coisas, ok? Então, assim, as relações sociais, elas são fundamentais para que se haja qualidade de vida na vida desse indivíduo, tanto da criança que está sofrendo com o estresse, quanto desse adolescente que está em depressão, né? Ou estresse, ou ansiedade. E como é que eu posso identificar isso quanto família, quanto sociedade? Gente, um adolescente com depressões, com traços de depressões, não é difícil identificar. Né? É uma pessoa nervosa, é uma pessoa que fala alto o tempo todo, que grita o tempo todo, que não tem paciência de ser manso, de falar com calma, tudo se estressa, tudo se levanta, quer brigar por qualquer coisa, né? Ou muitas vezes não quer falar nada, simplesmente engole tudo, guarda tudo para si e não quer interagir, não sente desejos de interagir. Perde o prazer por simples coisas, né? Por simples atitudes, por simples coisas que vão fazer ele estar bem, de repente numa festinha, participar de um churrasquinho na casa de alguém da família, ou de um amigo, ou de uma amiga, de um grupo escolar, né? Então, assim, são vários tipos de comportamentos que vão te mostrar que não tá bem a vida desse jovem, que esse jovem não tá legal, que ele não tá vivendo como ele gostaria de viver, né? Muitas vezes nós temos jovens que conversam muito com seus pais, mas também nós temos jovens que não gostam de conversar com seus pais. E não é não gostar por acaso não, gente. Muitas vezes o seu filho não conversa com você porque tudo que ele fala você crucifica. Tem momentos de quando o jovem quer conversar com o pai, com a mãe, com a família, com a pessoa que cuida, ele ou ela não quer ser crucificado. Só quer que você ouça. Vai ter momentos que é só para você ouvir e ficar em silêncio. Ouve tudo primeiro. Deixa a pessoa desabafar, falar tudo que ela está sentindo, falar tudo que ela quer falar, porque às vezes a pessoa fala a primeira frase e você já interrompe brigando. Às vezes a pessoa fala o primeiro, né? Primeira coisinha, o primeiro probleminha. O problemão vem lá atrás ainda, depois de 10, 15 probleminha, vem o problemão. No primeiro probleminha você já se levanta. Aí já fala, não dá, não pode ser assim, não é desse jeito. Aí o que acontece? Essa pessoa, esse jovem, esse filho, essa filha, nunca mais vai te contar nada. Porque quando ela começou a te contar, quando ele começou a te contar, você já se levantou discriminando, julgando, criticando, crucificando. E aí fica difícil, né? Então, assim, eu vou te aconselhar a você ouvir mais, ouça mais, fale menos. Eu sei que você tem uma bagagem enorme, que você tem uma cultura boa para passar para os seus filhos, para a sua família, mas tem momentos que é só para ouvir. Tem momentos que é só para ouvir. Aí depois você separa um momentozinho para você falar o que você acha. Mas separa também um momento só para você ouvir. Fica ali só para ouvir. Meu filho, minha filha, acho que você não tá bem. O que tá acontecendo? Vamos lá, vou te ouvir. Ó, vou te dar aqui, ó, 1 hora. Eu vou ficar com você 1 hora hoje. A gente não vai ver televisão, a gente não vai ligar rádio, vamos conversar. A gente tem 1 hora hoje pra gente conversar. Vamos conversar. E se passar de 1 hora, não tem problema. Separar aquele tempo ali. Aí aquele jovem vai começar a se abrir. Vai começar a conversar. E se essa coisa de falar 1 hora que tem 1 hora, é só pra distrair, né? Mas se der 2 horas conversando, deixa falar. E você vai só ouvindo. Ouve tudo primeiro. Primeiro você abre a sua audição, abre o seu coração para ouvir. Antes de falar, se coloca no lugar desse jovem. Porque muitas vezes esse jovem está sofrendo pressão na escola, né? Muitas vezes esse jovem está sofrendo pressão familiar e muitas vezes esse jovem está sofrendo uma pressão social. Às vezes são jovens com comportamento diferente da sociedade. E aí o que acontece? Qual é a pressão? A pressão é para ele ser igual a todo mundo. Existe uma pressão muito forte quando você tem uma índole para educar de um jeito, vem as pessoas lá de fora, né, de um outro ciclo social, e aí impondo com a sua postura que aquele jovem tem que viver e tem que fazer como eles fazem também.
olha aí também a pressão social na mente desse jovem e no coração desse jovem. Olha a responsabilidade. Esse jovem vai se sentir sufocado. Não vai? Vai se sentir sufocado. E de repente ele não quer imitar, mas de repente vai fazer coisas que o outro faz lá fora, fora do convívio dele, fora da educação, da ética familiar dele, fora do princípio familiar que ele está sendo educado e criado. Ele vai tentar imitar só para agradar o colega, só para agradar o meio social que ele vive. Muitas vezes acontece isso. Aí tem a pressão da nota da escola. De repente esse jovem não é muito bom em matemática, não é muito bom de física, não é muito bom de química. E aí vem a pressão da família, tem que tirar nota boa, você tem que passar. Aí vem a professora também, faz aquela pressão que é normal, a gente que é professor, né? Falar assim, se tirar nota baixa, eu não vou dar ponto. Se fizer isso assim, eu tiro ponto. Aí esse jovem já sofre uma pressão em casa, sofre uma pressão social e ainda sofre uma pressão dentro da sala de aula e de outras coisas. Aí você imagina uma mente que não está preparada para passar por sufoco ainda, que nunca passou de repente por sufoco, absorver isso tudo, juntar isso tudo à sua volta. Existem muitos jovens que estão em depressão, estão tendo crises de ansiedade, porque junta isso tudo, né? Junta essa pressão toda, social, familiar, né? Junta a pressão interna e a pressão externa, né? Porque tem a pressão interna também, que são as do hormônio, que o hormônio vai se modificando e vai gerando uma série de comportamentos diferentes também no corpo desse indivíduo, no corpo desse jovem. E aí, gente, é muita coisa. É muita coisa. Nós que somos adultos, temos dificuldade de lidar com certas emoções, com certos acontecimentos, com certos fatores com relação ao nosso comportamento. Aí você imagina esse jovem, com certeza, sabe? Com certeza não vai saber o que fazer. E se não tiver uma ajuda, se você não perceber que está acontecendo algo de errado, esse jovem ele pode sim tentar o suicídio. Como nós já vimos a estatística do IBGE, né? Provando para nós que a faixa etária entre os 15 a 29 anos de idade, o suicídio está muito intenso, está muito forte, né? São 16,3% da população. É muita coisa, ok? Então, a gente vai ver também que essa pressão interna e a pressão externa, e a pressão também com relação ao descontrole hormonal que envolve, que controla as emoções destes jovens, entendeu? Então, assim, tem esses fatores todos que eu falei para vocês. E ainda tem a questão hormonal. Se esse jovem tiver com um descontrole hormonal, porque os hormônios é que controlam as emoções, são os nossos hormônios. O que acontece na fase da adolescência? Esses hormônios estão sendo modificados. Esses hormônios estão sendo modificados. E aí, se houver uma modificação descontrolada desses hormônios devido ao estresse diário, às ansiedades diárias, devido a muitas cobranças socialmente falando, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai estar sofrendo demais, gente. E a gente pensa às vezes que é uma bobeira. Tem mãe, tem pai que fala assim, é frescura, não tá sentindo nada, tem tudo dentro de casa, tem comida, tem bebida, tem celular. Gente, não é tudo. Bem material não é tudo na vida, sabe? Quantas vezes você abraça seu filho por semana? Será que você todos os dias sai de casa e fala que você ama seu filho, sua filha? Quando você chega, separa um tempinho para dar, para ofertar, um tempinho para conversar, sentar no sofá junto e bate um papo, assiste um filme junto, um desenho, um jornal, né, uma programação, um filme de comédia para rir junto, para interagir, brincar junto. Quantas vezes na semana você permite que o seu filho ou sua filha coloque a cabeça sobre o seu colo para deitar, para relaxar, né? Quantas vezes você faz um cafuné? Quantas vezes na semana você vai lá na cabecinha dele ou dela, faz um cafunézinho, né? Gente, todo mundo gosta, eu gosto de cafuné, entendeu? Assim, todo mundo gosta de amor, todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de ser valorizado. Todo mundo gosta de ouvir palavras positivas.
falar que aquela pessoa tem valor. Até aquele jovem que não quer nada, que não quer trabalhar, que não quer estudar. Aí o que você faz com ele? Você pega, senta ele no teu colo, bota ali, começa a fazer um cafunézinho na cabecinha dele e fala assim: meu filho, minha filha, você tem tantos dons, você tem tanto valor. O que você quer ser? Aí você começa com aquele amorzinho, com aquela fala mole, com aquela fala amorosa, aquela fala de quem ama, de quem quer cuidar, de quem tem zelo, de quem está preocupado. Nem todo diálogo tem que ser no grito. O problema é que a sociedade está muito acostumada a gritar por tudo. Não, gente. Lidar com amor, com carinho é muito mais fácil conquistar as coisas. A cura, ela vem com carinho, ela vem através do amor. Então, assim, vamos amar mais, né? Pra gente ver essas crianças sendo curadas, parar de maltratar esses bebês, parar de maltratar as crianças. Se você vê alguém abusando, denuncia. Existem vários discos de denúncias aí do Conselho Tutelar, entendeu? A criança e o adolescente têm os seus direitos preservados, né? Pelo Conselho Tutelar. Então vai lá e denuncia mesmo essa família que maltrata seu filho. Porque maltratar que eu falo, gente, não é dar uma varadinha, não. Não é dar uma correadinha, não é dar um tapinha, não. É maltratar mesmo. Tá? Tem famílias, tem pessoas que maltratam de fato esse jovem, essa criança. Então, assim, quando a gente vê, quando a gente percebe que existe um maltrato, que existe um exagero no formato dessa educação, a gente tem que fazer a nossa parte, sim. Denunciar é uma parte que a gente precisa fazer. Denunciar é uma parte da nossa ajuda que a gente está prestando para esse número diminuir. Ok? Então, assim, não vamos ignorar. Vamos prestar atenção em tudo. Tá bom? Assim, na semana que vem, eu vou estar falando com vocês mais um pouquinho. Existem vários tipos de estresse na infância e existem vários tipos de depressões na fase da adolescência. Então, assim, hoje eu quis mostrar para vocês como é que acontece, né, e como a gente precisa lidar. E na próxima live eu vou falar com vocês dos tipos de estresse que acontece na infância e as fases da infância, que tipo de estresse em cada fase da infância. Então, hoje eu falei muito da primeira infância, né, que é dos 0 aos 3 anos de idade, da importância, né, da quantidade de conexões neurais que essa criança está formando a cada segundo de vida dela, né, e da fase da adolescência. Estatisticamente, é mais relacionada à questão do suicídio, porque essa criança que vai ficando, vai sendo maltratada e vai chegando na fase da adolescência, ela continua sendo gerada esses maltratos nela, o que vai acontecer? E ela não consegue resolver seu problema. E ela não tem ninguém para dialogar, não tem ninguém para ajudá-la. Ela vai tentar se matar, vai tentar se suicidar. É desse jeito, acontece. Parece que está muito distante da gente, mas não está distante da gente. De repente, nosso olhar está distante do nosso próximo, mas está pertinho da gente. As coisas estão acontecendo à nossa volta e nós não podemos ignorar. Achar que nunca vai acontecer na nossa casa. Achar que nunca vai acontecer na nossa família. Porque uma hora pode acontecer. Não vamos esperar acontecer. Ok? A Eliane falou ali: eu tenho 2 filhos, os 2 têm as 2 características que a bispa falou. Um é meio agitado, fala alto, mas se abre um pouco comigo. E o menor é muito quieto, não gosta muito de falar. Eles já são adultos, né? Ela tá falando que eles já são adultos. Então, depois eu vou continuar lendo ali, tem mais coisas, tá, Eliane? Eu vou ler, depois eu vou responder todo mundo que tá falando comigo ali, tá, gente? E é assim, tem essas características. A Eliane falou ali agora que ela tem 2 filhos e cada um tem uma característica. Um fala alto demais e o outro não fala nada. Então, o que acontece? Pode haver na vida dos 2, no comportamento dos 2, um nível de estresse, de ansiedade, aonde tem que ser controlado esse tom de voz, aonde tem que ser controlada essa questão de por que não fala nada. Vamos observar por que não fala nada? Porque tem vergonha do que está sentindo? Não, não tem que ter vergonha. Você que é pai, você que é mãe, você tem que ter um diálogo mais aberto para que os seus filhos se sintam à vontade de te contar as coisas, né? Quando a gente é mais aberto, quando a gente mostra para eles que muitas sensações,
Muitos problemas que a gente vive nessa fase são normais e muitas dificuldades também são normais. Pensamentos também são normais nessa idade. A gente pensa um monte de besteira na adolescência. Não é só vocês que pensam, gente. A gente já pensou um monte de bobagem um dia. A gente pode ter feito também um monte de bobagem um dia. Então, assim, às vezes eles pensam que é só eles que são daquele jeito. Não. Milhares de pessoas são assim. E pensamentos, eles são. Por isso que existem pensamentos. Entendeu? Por isso que a gente precisa de terapia. Para estar ajudando, para estar ouvindo, para estar interagindo. Né? Para a gente estar fazendo esse indivíduo reconhecer que aquela sensação não é própria dele. Várias outras pessoas têm a mesma sensação. Ok, gente? Então, assim, eu espero ter colaborado, ter contribuído muito para a aquisição do conhecimento de cada um de vocês, que Deus possa estar entrando na vida de cada um de vocês e tá trabalhando naquilo que tem faltado, né? Dando sabedoria, dando inteligência, dando discernimento, mostrando saídas para, de repente, problemáticas que, de repente, vocês acham que não tem saída, né? E assim, e vocês também, se achar que precisa de ajuda, procura ajuda. Tá? Não fica com vergonha, não. É normal, nós somos seres humanos, somos de carne e osso, não somos super-humanos, não. Nós somos seres humanos, tá? Temos falhas, temos medos, temos defeitos, mas nós podemos muitas coisas se a gente compreender que a gente precisa um do outro. Para isso existe a família. É para um apoiar o outro, ok? Então, assim, ó. Beijo pra vocês, amo vocês. Até a próxima live nossa, tá? Boa noite pra vocês, fiquem na paz do Senhor.